E aí, beleza, gente? Bora para mais uma aqui. Seja Z um número complexo e a unidade imaginária, determine Z de forma que o triângulo de vértices I, Z seja equilátero. Tá, então, uma questão de enunciado bem simples. Vamos trabalhar, né? Se a gente chamar Z de x mais yi, eu sei quem é I, obviamente, e o IZ vai ser I vezes isso. Então vai ser xi mais yi ao quadrado. Então isso vai ficar que z é menos y mais xi. Beleza? Então esse é o meu iz. Então eu tenho os três, né? Eu tenho os três números. Então, como eu estou pensando no triângulo que eles formam no plano de Argand-Gauss, eu preciso pensar nos afixos deles, né? Então eu vou nomear como afixos os pontos A, B e C. O A foi para o Z, o B foi para o IZ e o C foi para o I. Repara que eu peguei exatamente os coeficientes das partes real e imaginária, respectivamente. Tá? E aí esses caras são os pontos que formam esse triângulo equilátero, que é o que eu quero fazer. Então, faz muito sentido, já que o triângulo equilátero, eu pensar nas distâncias deles, né? Então, eu vou calcular as distâncias entre esses pontos e vou as igualar. Na verdade, eu vou igualar os quadrados dessas distâncias, porque trabalhar com raiz não vai me ajudar muito. Mas vai dar no mesmo. Então, a distância de AC, de A até C ao quadrado, é x menos 0 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, certo? E a distância de BC vai ser muito parecida, vai ser menos y menos 0 ao quadrado e x menos 1 ao quadrado, ok? E aí essas duas distâncias ao quadrado eu vou igualar. Quando eu igualo, eu obtenho o seguinte, ó. X ao quadrado mais o y menos 1 ao quadrado eu desenvolvo como y ao quadrado menos 2y mais 1. E aqui y ao quadrado mais eu desenvolvo x ao quadrado menos 2x mais 1. Beleza? E você vai ver que corta um monte de coisa. Corta y ao quadrado, corta x ao quadrado, corta 1. Fica menos 2y igual a menos 2x. Isso claramente te dá que y é igual a x. Tranquilo? Então, isso obviamente é uma coisa que ajuda muito, porque você sabe que, né, você tem uma relação muito fácil entre as coordenadas x e y, por exemplo, do ponto Z. E isso vai, obviamente, ser o que vai ajudar a gente a matar essa questão. O que a gente vai fazer agora? Pensando na distância de A até B, que a gente ainda não pensou. Seria x menos y, só que eu sei que y é x. Então seria x menos x ao quadrado, mais x, porque o y é x menos x ao quadrado. Repare que isso daqui vai dar 2x, né? E isso daqui vai dar 0. Aí a distância de A até C eu reescrevi. Aqui fica x ao quadrado normal e aqui ao invés de y eu botei x e aí ficou, por isso que fica 2x ao quadrado menos 2x mais 1, tá? E aí eu vou igualar essas duas coisas. Isso vai me dar que 2x ao quadrado, que é 4x ao quadrado, é igual a 2x ao quadrado menos 2x mais 1, beleza? E aí isso daqui vai ser o que a gente vai usar para achar o x, consequentemente o y. Então, 4x ao quadrado é igual a 2x ao quadrado menos 2x mais 1. 2x ao quadrado mais 2x menos 1 igual a 0. Só ajeitei. E aí isso daqui por Bhaskara, por ser um produto meio difícil, mas por Bhaskara você encontra que x é menos 1 mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Repara que esse mais ou menos é que vai dar as duas soluções para o z ali. Porque eu sei que se o x vale isso, com esse mais ou menos, o y é igual ao x. Então vale a mesma coisa com esse mais ou menos. E aí eu preciso escrever isso em função da fórmula de Euler ali. Então, o meu z eu sei que vai ser menos 1 mais ou menos raiz de 3 sobre 2, que é o próprio x ou o próprio y, multiplicando 1 mais i. Né? Foi isso que é o x mais yi, certo? Que é o z. Então,
E o 1 mais i eu posso ver como raiz de 2 vezes o cis do 45, que é justamente quando o cosseno e o seno são iguais, né? Ali, se eu dividir e multiplicar por raiz de 2, acontece isso. Fica raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2i, que seria o cosseno e o seno de π sobre 4. E com esse raiz de 2 na frente, eu obtenho que ou o z é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 2 vezes cis de π sobre 4, que é simplesmente jogar esse raiz de 2 aqui multiplicando e selecionar o mais, ou o raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 2 vezes o cis de 5π sobre 4. Por quê? Repara que eu multiplico. Agora, se eu peguei o mais aqui, no caso, se eu peguei o mais aqui, agora eu vou pegar o menos. Aí ficaria menos raiz de 6 menos raiz de 2. Só que aí eu peguei esse menos, que está comum, e joguei para o cis. Ficaria menos cis de π sobre 4. E menos cis de π sobre 4 é o cis de 5π sobre 4. Se você tem dúvida nisso, vai com calma e tal. Mas você basicamente pode pensar que o cis de menos 1 é o cis de π. E aí cis de π vezes cis de π sobre 4 daria o cis de 5π sobre 4. Tá? E bem, essas duas soluções... Ah, perdão, já estava ali. Desculpa. Essas duas soluções dão a letra D pra gente. Tá? Então é isso. A questão não é que ela fosse fácil, mas, de novo, né, essa prova está bem difícil. Então, eu acho que seria o tipo de questão que para você fazer. Tá? Mas é isso. Espero que vocês tenham entendido e vamos seguir.